Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa revista da Escola Dominical, da Central Gospel, onde estamos estudando a tipologia bíblica. Estamos falando do tabernáculo, estivemos falando do tabernáculo, não é? E todos os símbolos que o tabernáculo apresenta. E hoje, na lição de número hoje, estaremos tratando das vestes sacerdotais. As vestes sacerdotais como símbolo da preparação para a eternidade. Então, nós vamos abordar essas vestes sacerdotais como um símbolo de preparação para a nossa eternidade. Veremos vários detalhes da veste do sumo sacerdote e estaremos abordando o seu significado aqui, não é? Olha, novamente, as vestes sacerdotais e o seu significado tipológico para podermos entender melhor a santidade ao Senhor. Essas vestes sacerdotais, durante essa lição, nós vamos ver que é o símbolo da preparação para a eternidade. O texto bíblico básico da nossa lição se encontra no livro de Êxodo, capítulo 29, do verso 4 ao 7, onde lemos: Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás vestes e vestirá Arão da túnica e do manto, do efode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra de artifício de éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e derramarás sobre sua cabeça, assim o ungirás. Olha só, nós vemos aqui vários símbolos tipológicos: a coroa da santidade na cabeça, o azeite da unção. Mas vamos ler também Apocalipse, capítulo 7, verso 9, verso 13, verso 14. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aqui, o trajar veste branca lembra as roupas sacerdotais. A do sumo sacerdote era diferente dos demais. E um dos anciões me falou dizendo: Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Muito bem, o texto áureo da nossa lição, que nós vamos abordar aqui, essa lição importantíssima, né? Maravilhosa, onde vamos ver a tipologia, e novamente tipologia são tipos de pessoas ou instituições do Antigo Testamento que aparecem no Novo, e esses símbolos servem para nós, retrata realidades espirituais. Vamos ao texto áureo da nossa lição. Estamos falando de vestes. E em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes 9, verso de número 8. Vemos aqui nesse texto áureo que a verdade prática é que nós devemos ter a veste, e não podemos chegar nu diante de Deus, e também sem a unção, nunca falte o óleo. Aquelas virgens de Mateus 25 não foram, porque lhes faltou o óleo sobre as suas lâmpadas. Vamos então à introdução. Vestes, nós vemos desde a queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram,
viram que estávamos nus e costuraram aventais com folhas de figueira para se vestirem. Gênesis capítulo 3, verso de número 7. Deus, no entanto, os revestiu com uma túnica feita de pele de um animal sacrificado. Em Gênesis 3, verso 21. Para tirar a pele do animal, Deus teve que sacrificar. Ali começou a ideia de sacrifício substitutório, alguém morrendo no lugar de alguém. Adão, porque desobedeceu, merecia morrer. Deus havia dito que no dia que ele comesse, ele morreria. Mas em vez de ele morrer, quem morreu foi um animal, e Deus vestiu com as peles de animais. Esse ato aqui já prefigura a morte e o derramamento de sangue, que seriam capazes de cobrir o pecado. Hebreus 9, verso 22. As vestes sacerdotais, nesse contexto, vão simbolizar pureza, vestes brancas, necessária para ministrar diante do Altíssimo, refletindo Cristo como nosso sumo sacerdote que cobre os crentes com sua justiça. Hebreus 7, 25, Hebreus 9, verso 11 ao 12. Falemos das vestes. As vestes sacerdotais são símbolo de santidade, de serviço. A importância das vestes sagradas. Arão e seus filhos foram separados por Deus para o sacerdócio, vivendo em um plano espiritual elevado como representantes legítimos de Jeová. E como símbolo de sua santificação, eles trajavam vestes santas, ornamentos de glória e beleza, que refletia a santidade divina. Êxodo 28, verso 2 e 3. Essas vestes também apontavam para Cristo, que é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. E leiamos Hebreus capítulo 7, versículo de número 25. Carta aos Hebreus, capítulo 7, 25, lemos assim: portanto, pode salvar perfeitamente os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Verso 26 agora: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha aí, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Isso evidencia o caráter de Cristo e do Pai nele, e que deve ser imitado por seus filhos. Apocalipse 19, verso 8, diz: e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. As vestes do sumo sacerdote, elas eram repletas de simbolismo, representando não apenas a santidade e a responsabilidade de seu ofício sacerdotal, mas também apontavam para aspectos importantes que devemos ter da nossa relação entre Deus e o seu povo. Cada peça carregava um significado que apontava para a intercessão e o papel redentor de Cristo. Falemos ainda da túnica branca. A túnica de linho fino branco, que era usado pelo sumo sacerdote após o ritual de purificação, simbolizava a justiça dos crentes, conforme Apocalipse 19, 8. Linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Essas vestes também cobriam os braços e a perna, além do calção de linho, Êxodo 28, 4, Êxodo 39, 27 e 28, que representa a pureza exigida por Deus. Tanto o sumo sacerdote como os demais sacerdotes usavam essas vestes, refletindo que a verdadeira justiça só pode ser alcançada se nos revestimos da pureza de Cristo.
o manto do efode. Efode, aquilo que o sumo sacerdote punha sobre a túnica do sumo sacerdote, ele vestia o manto do éfode, feito de tecido azul, sem mangas, com romãs bordadas em azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro nas orlas. Êxodo 39, verso 22 a 26. As campainhas soavam enquanto o sacerdote se movia no santuário, permitindo ao povo acompanhar com reverência seus atos diante de Deus. O silêncio dessas campainhas indicaria que ele teria morrido, Êxodo 28, 31 a 35. O que é interessante é que toda vez que o sumo sacerdote entrou na presença de Deus, nenhum deles morreram. Toda vez o sacrifício, o dia da expiação, foi aceito. Os únicos que morreram diante do Senhor foram os filhos de Arão, por uma falta de reverência, não é? Eles, Nadab e Abiú, foram queimados com fogo por falta de referência e por queimar fogo estranho na presença de Deus. Mas os sumos sacerdotes de Arão, a todos que entraram, nenhum morreu, significando que Deus sempre aceitou o sacrifício. Falamos do efode e as pedras de onis. Efode vem do hebraico de éfod, que quer dizer cobertura. Era semelhante a um avental feito de linho fino, entremeado com fios de ouro, azul, púrpura e escarlate, sendo uma obra esmerada. Êxodo 28, verso 6. Ele era preso por suspensórios de ouro, os ombros e cingido com um cinto trabalhado do mesmo material. Nos ombros havia 2 pedras de onis fixadas em ouro, com os nomes das 12 tribos de Israel, que é chamado peitoral do sumo sacerdote. Carregava as 12 tribos de Israel, ele carregava ao entrar no lugar santo, simbolicamente o povo de Deus, sobre os ombros no dia do Senhor. Essas pedras preciosas estavam organizadas em 4 fileiras ou colunas, né? Em 3 colunas com 4 fileiras de pedras preciosas. Êxodo 28, verso 5, 14. O efode, com suas cores, corresponde ao véu e à porta do santuário. Simboliza Cristo em seu papel de mediador, também Êxodo 26, 31 a 36, 27, 16. Assim como o efode era usado pelo sumo sacerdote para interceder pelo povo, Jesus, também nosso sumo sacerdote, intercede por nós, carregando sobre si as nossas necessidades. Falamos do peitoral do juízo e o ministério da intercessão. O éfode sustentava sobre o peito uma bolsa quadrada, conhecida como peitoral do juízo, Êxodo 28, 30. Feita do mesmo material do éfode, ela era presa por correntes douradas nos olhais de ouro das ombreiras e amarrado com cinto e cordão de pano azul. Falemos das 12 pedras do peitoral. O peitoral possuía 4 fileiras em 3 pedras preciosas, e cada pedra representava uma tribo de Israel, Êxodo 28, 17 a 21. Essas pedras estavam continuamente diante do Senhor, assim como os fundamentos da Nova Jerusalém são descritos como pedras semelhantes em Apocalipse 21, verso 19 e 20. As pedras simbolizavam a igreja como propriedade peculiar de Deus, e todos nós somos como pedras nesse edifício. Êxodo 19, verso 5. E cada membro é conhecido também pelo nome, como as pedras tinham o nome das tribos. As diferentes pedras refletem a diversidade de dons
todos manifestados pelo Espírito. 1 Coríntios 12, verso 4 a 11. E assim como o sacerdote carregava o nome das tribos, Cristo também intercede por nós diante do Pai. Hebreus 7, verso 25. Havia também o Urim e o Tumim dentro do peitoral, que funcionavam como uma bolsa, estando duas pedras chamadas Urim, né? Ur, em hebraico, e que significa luzes, luminosidade, e Tumim, Tam, que quer dizer perfeição, completude, integridade. Êxodo 28, 30. Embora sua composição exata não seja desconhecida, nós não sabemos, elas eram usadas pelo sumo sacerdote para consultar a Deus em situações em que a resposta era incerta, buscando conhecer sua santa vontade. Números 27, 21, Deuteronômio 38, 3 e Esdras 2, verso 63. Exemplos, seu uso são mencionados em consultas do rei Saul, em 1 Samuel 28, 6, que Deus já não falava mais com ele pelo Urim e pelo Tumim, e de Davi em 1 Samuel 23, 9 a 12 e 30, verso 7 a 8. A mitra é essa parte aqui de cima, esse é o peitoral, conforme você pode ver com as pedras. A mitra era algo que ia na cabeça e a lâmina de ouro. Os sacerdotes usavam uma mitra de linho fino ao redor da cabeça. No caso do sumo sacerdote, havia também uma lâmina de ouro presa por uma tira azul com a inscrição Santidade ao Senhor. Aqui, ó, a mente tem que ser santa ao Senhor, era usado na cabeça. Santidade do Senhor, esse detalhe ressalta a exigência constante de Deus pela santidade de seus sacerdotes e de seu povo. A falta de santidade, como no caso de Ófine e Finéias, filhos do sacerdote Eli, resultaram em graves consequências. 1 Samuel 2, 12 a 13, 4 a 11. O Senhor requer consagração em todos os nossos atos. Ele é santo. Levítico 11, 45, Hebreus 12, 4, 1 Pedro 1, 15, 16, sem a qual nenhum sacrifício ou serviço pode agradá-lo. Isaías 1, verso 11 a 16. Falemos dessas vestes de transformação, de um novo começo. Deus não colocou a túnica de pele sobre o avental de folhas de figueira de Adão e Eva, que é sobre os aventais que eles haviam feito. Eles precisaram trocar aquelas vestes improvisadas por algo mais significativo, pois suas roupas originais eram insuficientes, aquelas folhas de figueira, para cobrir plenamente a consequência do pecado. Também vemos na história do filho pródigo a nova roupa. A nova veste que foi dada ao filho pródigo ao retornar simboliza mais do que apenas sua aceitação de volta à família. Representa a restauração completa e a renovação de sua dignidade. Lucas 15, verso 21 e 22. Da mesma forma, a verdadeira restauração espiritual exige renúncia ao passado de pecado e aceitação da graça, renúncia despindo do velho homem e vestindo-se do novo, que é segundo a imagem de Cristo, transformadora essa imagem, essas novas vestes por Deus, que nos reveste de uma nova identidade e renova nossa posição como filhos, da mesma forma do filho pródigo. A capa de Bartimeu. Ao ouvir que Jesus passava, Bartimeu, o cego pedinte, começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, versos 46 e 52. Embora a multidão tentasse silenciar, ele perseverou em seu clamor por compaixão. E em resposta, Cristo o chamou, e Bartimeu, cheio de esperança, lançou fora a sua capa.
desvalida. A capa de Bartimeu identificava ele como um cego, e ao lançar fora sua capa, simboliza a libertação das antigas limitações. Ao levantar e ir ao encontro do Salvador, ele recebeu a cura e sua vida foi transformada. Nunca mais usaria aquela capa que o identificava como cego. Agora ele tinha uma nova vida, ele podia ver. As palavras do Mestre, tem bom ânimo, levanta, que ele te chama, revelaram o poder da fé de Bartimeu, perseverante, e da graça restauradora. O sacerdote de veste suja. O sacerdote, trajado com veste suja em uma das visões de Zacarias, foi purificado por Deus, Zacarias capítulo 3, demonstrando uma renovação espiritual que foi chegada por meio do arrependimento e da santificação. Apesar de Satanás tentar impedir seu ministério, o Senhor repreendeu o mal e o revestiu com roupas limpas, dizendo: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Zacarias, capítulo 3, verso 1 a 7, uma clara evidência da restauração feita pela graça divina. O remendo do novo em vestes velhas. Jesus também mencionou isso. Jesus usou uma ilustração de um pano novo sendo costurado em uma veste velha, para demonstrar a combinação entre o novo e o velho provoca danos maiores, pois rompendo-se rompe o tecido e o estrago fica maior. Mateus 9:16 e Marcos 2:21. Isso nos ensina que a transformação espiritual requer uma completa renovação em Cristo, e em Cristo tudo é novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Ao nascer de novo, devemos despir das antigas roupagens e cobrir-nos das vestes do Salvador, vivendo agora em novidade de vida. Apocalipse 5, verso 1. Vamos para o último ponto da nossa lição e falaremos agora de vestes de vitória e santidade, que é uma preparação para a eternidade com Deus. Ao serem libertados, os cativos abandonavam suas roupas rasgadas, trapos de prisioneiro, que simbolizava a transição para uma nova vida. Da mesma forma, o crente, ao ficar livre do pecado, deve revestir-se agora de vestes santas, preparando-as para a eternidade. Vestes de libertação, ou vestes de salvação, a prisão à liberdade, da prisão à liberdade. Assim como José precisou trocar suas vestes ao ser liberto do calabouço para apresentar-se diante de Faraó, Gênesis 41:14, e o rei Joaquim teve suas vestes de prisão trocadas após 37 anos de cativeiro na Babilônia, segundo Reis 25, 27 a 30, da mesma forma, a libertação espiritual exige que abandonemos os trapos da vida passada e nos revistamos agora de uma nova identidade em Cristo. Essas mudanças indicam transformação que ocorre quando somos libertos do pecado e recebemos a nova vida que Deus, nos oferece. Vestes de alegria, o manto da salvação. O Senhor substitui o espírito de angústia por vestes de louvor. Nossos trajes de pecado e sofrimento são substituídos por vestes de salvação e por um manto de justiça. Isaías 61, verso 3 a 10, os quais representam a restauração completa que Deus, promove.
A obra da salvação transforma o nosso estado espiritual. O Filho de Deus foi ungido e enviado para libertar a todos os cativos e oprimidos. Lucas, capítulo 4, 18 a 19. Vestes de pureza, o chamado à santidade. As vestes brancas no texto sagrado simbolizam os atos de justiça realizados pelo poder do Espírito Santo em nós, Apocalipse 19, 8. Somos chamados a conservar-nos espiritualmente puros, revestindo-nos de Cristo e da sua luz, Romanos 13, verso 12 a 14. O sábio, ainda na antiga aliança, destaca a necessidade de manter as vestes sempre alvas. Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. João, também fazendo alusão ao profeta Isaías 1, verso 18, nos revela que somente o sangue de Jesus é que pode remover as manchas de nossos pecados, tornando-nos mais brancos que a neve. Apocalipse 7, 9, versos 13 a 14, e Isaías 1, 18. Vestes para a batalha espiritual. Na luta contra o mal, o crente deve se revestir de toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6, 10 a 18, que lhe garante a vitória espiritual. Essa armadura de Deus inclui 6 elementos, ou um sétimo, podemos destacar no 6:18. Mas os 6 elementos da armadura são a verdade, que cinge os lombos, a justiça, como uma couraça, os pés preparados no evangelho da paz, que é calçado os pés para anunciar as boas novas, a fé como um escudo contra os ataques do inimigo, o capacete da salvação que protege a nossa mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a oitava ou sétimo componente seria a oração, Efésios 6:18, orando em todo o tempo. Então nós temos que ter a verdade, a justiça, a paz, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração para avançar contra o mal. Falemos das vestes para as bodas do Cordeiro, que é a preparação final. A igreja está se preparando para o mais importante evento de sua existência, as bodas do Cordeiro. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que passa, mais perto desse evento glorioso estamos chegando. Atos 19, versos 7 a 8. E como a noiva que se preparou para o dia do casamento, Mateus 25, 1 ao 13, é essencial estarmos prontos para a chegada do noivo celestial, sem nos descuidarmos, como a noiva do livro de Cantares, que perdeu a oportunidade de encontrar o seu amado por não estar preparada. Cantares, capítulo 5, versos 3 a 6. Concluindo, as vestes ao longo das Escrituras simbolizam transformação, simboliza santidade, simboliza preparo espiritual e batalha. Da túnica de pele que foi dada a Adão e Eva, a veste do filho pródigo, somos chamados a abandonar o velho e nos revestir do novo, ou seja, nos revestir de Cristo. Por meio da justiça, da pureza e da vitória, preparamos-nos para o encontro final com o noivo nas bodas do Cordeiro. Quer trajado com vestes espirituais, que possamos viver em fidelidade e serviço até o grande dia do Senhor, Joel 2:31, e que nenhum de nós seja achados nu perante a face do Filho do Homem. Vamos a alguma atividade aqui só para fixar essa lição. Qual é o significado do Urim e Tumim? Urim vem de Ur, significa luz, luminosidade. Tumim, perfeição, completude e integridade. Que essas pedras preciosas estejam na nossa vida.
a luminosidade, que sejamos luzes, não é? Que Jesus diz, vós sois a luz do mundo, e que possamos buscar a perfeição e a integridade em Cristo. Semana que vem, iremos falar dos sacrifícios voluntários e um caminho para uma nova aliança. Abordaremos o altar também do holocausto que se encontrava no pátio e vamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e voluntário a Deus. Romanos 12:1. Lição 7, não perca. Se você gostou dessa lição, coloque aí um sinal do joinha. Isso ajuda o canal do YouTube a entender que o material que nós estamos postando aqui é relevante. E você, que é aluno com a revista da Central Gospel, pode também divulgar, porque nós aqui não só falamos da revista da Central Gospel, mas também estudamos a lição da CPAD, a lição da Betel, a lição da revista CADB, onde estamos falando do profeta Isaías, e essa lição maravilhosa da Central Gospel, Tipologia Bíblica. Também temos da Igreja Cristo para Todos, Assembleia de Deus Cristo para Todos, dirigida pelo pastor Gilmar Santos, onde estamos falando da nova identidade em Cristo, ser uma nova criatura. Não perca essas aulas de escola dominical, 5 aulas. Tem gente que gosta de ficar vendo vídeos de fuxico gospel. Mas olha, irmãos, fuxico não leva a nada. Vamos estudar a Bíblia, vamos nos aprofundar, saber da vida dos outros, escândalos de líderes, isso não serve para nada para nós. Nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus, antes crescer na graça e no conhecimento. Então estude aí, olha, o canal da Bíblia, subscreva, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, estude a santa e gloriosa palavra de Deus. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.